Fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal em 1821. Ele deixou seu filho Dom Pedro para administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas da Europa. Nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Também queriam a volta do pacto colonial, porém alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como políticos, comerciantes e fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências. Com o apoio desses grupos, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro assumiu o governo do Império do Brasil com o título de Imperador Dom Pedro I. A proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal, contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui. A monarquia foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. O primeiro governou o Brasil entre 1822 e 1831, período conhecido como Primeiro Reinado. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de Assembleia Constituinte, formada por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil. Em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador, concedendo plenos poderes a ele como governante. Autoritarismo é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população, não respeitam seus direitos e impõem medidas de acordo com seus próprios interesses. Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa de suas medidas autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI em 1826 deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir seu pai. Assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado como sucessor do trono, porém ainda era criança e não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Esse período foi denominado período regencial e durou de 1831 a 1840. A época foi marcada por grande instabilidade, disputas políticas e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população.